Nesta semana em que vamos estar juntos, meditando sobre a liturgia diária, quero lhes fazer um convite. Vamos meditar nos livros sapienciais que estão na primeira leitura, em concreto os Provérbios alguns dias e o livro do Eclesiastes alguns dias. O que são esses livros sapienciais? Os livros sapienciais são livros que nos dão princípios. O que é um princípio? Como a gente poderia definir um princípio? Haveria muitas formas de definir um princípio, mas uma forma que é fácil de entender e é muito profunda é a seguinte: o princípio é a experiência do passado. Por exemplo, quando Santo Afonso Maria de Ligório diz: quem reza se salva, quem não reza se condena, é um princípio. Eu não preciso experimentar de novo. Já houve um passado que experimentou que isso é verdade. Muita gente tentou viver sem rezar e terminaram mal. E as pessoas que rezaram terminaram bem. É um princípio. As pessoas já viveram, já experimentaram, basta a gente acreditar. Basta a gente pôr em prática que vai dar certo. Quando uma mãe ou um pai dizem: filho, filha, tomem cuidado com as más amizades, os filhos não acreditam, porque eles não vivem de princípios, eles vivem de sentimentos e de emoções. O pai e a mãe sabem o que é isso, inclusive por experiência própria. Muito pai e mãe se desviaram em algum momento da vida por uma má amizade. E eles têm essa experiência do passado que eles querem transmitir a seus filhos. Viver de princípio é acreditar nas experiências que já houve no passado. Mas há os princípios que são revelados diretamente por Deus. Não é só uma experiência dos homens. É Deus dizendo: meu filho, faça isso, não faça isso. E é por isso que no livro dos Provérbios é tão sonora a voz do Espírito Santo dizendo: meu filho, como começa na liturgia de hoje, na primeira leitura. Meu filho é um pai, Deus que nos vai instruir, que nos vai dar princípios. Quem vive de princípios é inabalável. Nós temos hoje o dia do grande São Pio de Pietrelcina, um santo italiano, quase nosso contemporâneo, século XX, tantos milagres, recebeu as chagas, mas ao mesmo tempo um santo perseguido a mais não poder. Chegou a ser proibido de estar com as pessoas, porque foi mal compreendido. Duas atitudes numa situação assim: ceder, deixa eu me adaptar a todo mundo, estou exagerando muito. São Pio escolheu a via dos princípios. Deus quer que eu atue assim. Aconteça o que acontecer, venham as perseguições que vierem, Deus quer isso. Vale a pena. Vemos na vida de São Pio tantos milagres. Esse homem teve bilocações. Ele atendeu confissões à distância de pilotos na Segunda Guerra Mundial, de pilotos no próprio avião. Existem relatos disso. Durante a Segunda Guerra, ele estava no mosteiro, passavam aviões por cima, aviões de guerra, e há relatos em que ele atendeu uma pessoa dentro do avião. Que coisa extraordinária! Por que isso? Porque viveu de princípios e não de emoções. Vamos meditar nessa semana os princípios que podem nos sustentar. Vivamos de princípios, não precisamos experimentar. É como se dissesse para alguém: não toque na maçaneta daquela porta, porque ela dá choque. Eu vi 30 pessoas tocando e desmaiando na hora, algumas morreram. O ser humano é tal que enquanto ele não tocar e não for eletrocutado, ele não acredita. Porque é difícil viver de princípios. A gente só aprende num sistema um pouco bárbaro, que é como os bárbaros antigos faziam para ensinar para os filhos que o fogo queima. Filho, aquilo ali queima, mostrando o fogo. E o pai e a mãe já sabem que o filho não vai acreditar, pegava a mãozinha do filho e colocava no fogo. Aprendeu, agora aprendeu. Será que nós também precisamos aprender tudo assim? Princípio de hoje, da liturgia de hoje: não invejes o homem violento e não escolhas nenhum de seus caminhos. Nossa! O homem violento, na linguagem da Escritura, é o homem malvado. É o homem que não tem moral. É o homem que faz o que quer. E às vezes, nós praticando a virtude,
procurando ser fiéis católicos, indo à missa de domingo, de repente aparece uma pessoa, às vezes com um carro maravilhoso, segundo os meus critérios, passa a parecer uma pessoa que não sofre, um homem arrogante, e eu olho, nossa, como a minha vida é dura. Eu indo para a igreja e ele aproveitando a vida. Não invejes o homem violento. Às vezes não é um carro, às vezes é prestígio. É uma pessoa que é ruim. Eu estudo numa universidade, eu sou jovem. Mantenho a minha fé. E tem uma pessoa ali dentro que é super popular. Por quê? Porque fala o que pensa, fala o que não pensa, fala imoralidades, todo mundo gosta dele. E eu que sou reto, dizem, você é estranho. Não invejes o homem violento, ou a mulher violenta, e não escolhas nenhum de seus caminhos. E o Salmo, que é outro livro sapiencial, que está aqui também, o Salmo de hoje, diz que não entre no caminho dos malvados, siga o caminho dos bons, e diz, jamais vacilará quem vive assim. Quem vive no caminho de Deus jamais vacila. Quem segue princípios jamais vacilará. Vamos pedir a São Pio essa graça imensa, que nós acreditemos nos princípios dados pela Igreja, que nós não precisamos experimentar tudo. A moral católica são princípios maravilhosos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Que princípio maravilhoso contido nesse mandamento. Não furtarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não pecarás contra a castidade. Princípios. Não preciso experimentar. Se Deus nos diz que fazendo isso nós vamos ser infelizes, que nós vamos nos abalar, para que experimentar? Pratiquemos o que Deus nos ensina como Pai. Meu filho, está aqui o caminho da verdadeira felicidade. Jamais vacilará quem vive assim. Que Nossa Senhora nos dê essa graça de sermos homens e mulheres de princípio e que inculquemos esses princípios nos nossos filhos, nos nossos próximos e em toda a sociedade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deixe seu like e seu comentário e compartilhe essa liturgia.